Se você é uma mulher ou uma mãe que anda se sentindo com a baixa autoestima, não sabe mais o que fazer para elevar a sua autoestima, vem conosco que hoje o episódio vai estar total e com muitas técnicas para você elevar a sua autoestima. E por que essa autoestima, a baixa autoestima vem e você não sabe se sair dela? Vem conosco que o episódio é para você. Eu sou Cleide Hoffmann, mentora e terapeuta e coautora aqui do Vozes Materna, junto com a Ivete. E eu sou a Ivete, é um prazer estar aqui novamente com vocês, falando da nossa família, do nosso coração, de mãe para mãe, mas antes eu sou Ivete, sou mentora, sou terapeuta, e estamos nesse projeto, como o próprio nome diz, né, Vozes Maternas, que é o espaço onde a nossa voz se funde com a sua e onde nós queremos também ouvir a sua voz. Então, nós vamos sempre trazer temas relevantes da maternidade, porque também sabemos o quão estes temas são importantes, porque somos mães. E a gente sendo mãe, a gente consegue entender muitas coisas que você está passando aí, porque antes da maternidade a gente não entende muitas coisas e parece até um clichê, mas depois que a gente se torna mãe, a gente começa a entender as coisas e por isso, com esse sentimento de que a gente queria que as mães se vissem, se sentissem ouvidas, que a gente criou esse podcast. Então, sejam muito bem-vindas, já manda para aquela mãe, para aquela amiga que precisa ouvir isso, e hoje com esse tema maravilhoso, tão importante, a autoestima. O quanto a autoestima ela é importante para nós, enquanto mulheres, enquanto mães. E o que a baixa estima nos afeta? Que eu acho que precisa deixar claro que falar da autoestima é maravilhoso, né? Mas a baixa autoestima, o que é? O porquê? O que muda? O que vai mudar eu elevar a minha autoestima? Primeiro passo é, se você tem a sua baixa autoestima, vai afetar o seu relacionamento. Não tenha dúvida, sabe? Porque o seu relacionamento, ele vai ficar afetado. Você não vai conseguir ter a mesma alegria, você não vai conseguir se comunicar, conversar. E esse relacionamento não é só com o cônjuge. Esse relacionamento é com os filhos. Se você está com a baixa autoestima, o que vai acontecer? Você fica mais estressada, mais angustiada, você não tem a mesma evolução de falar, de se comunicar da mesma maneira. Se o seu filho pede uma coisa, você, ai, tá louco de novo! Isso é sinal de baixa estima. Isso é sinal de desequilíbrio mental. O seu marido vem, ô amor, você hoje esqueceu o sal do arroz. Lá já vem aquela senhora palavra. Tá louco? Tu só sabe me cobrar, só sabe criticar, não sabe dar um elogio. Será que isso é do outro? E será que quantos elogios a gente... Nesta fase, você estando com a autoestima baixa, por N razões que a gente vai falando no decorrer deste episódio, quantos elogios será que você recebeu e você nem escutou? Porque aí nestes momentos você só escuta as coisas negativas. Você só está com o pensamento lá na reclamação, na lamentação, somente no negativo. O seu subconsciente não absorve mais nada, só o que é ruim. Eu até vou trazer uma historinha que aconteceu comigo e depois que eu me dei conta que não era só baixa autoestima, era TPM, eram várias coisas juntas, mas eu estava numa fase em que eu não estava, assim, ó, tudo era reclamação. E aí, eu e meu esposo, a gente tem caiaque de pesca, a gente pesca. E aí, nessa fase de memes, então a gente brinca com essas coisas e aí começaram a aparecer alguns memes, isso faz alguns anos já, não sei precisar. E aí um dia o meu marido me mandou um memezinho, tinha uma foto, gente, eu olhei e falei assim, não é possível. Onde tinha um cara pescando
E aí tinha um coraçãozinho assim, ó, te amo. Aí ele me mostrou assim, ó, mas eu tenho que te mostrar de longe, tá? Gente, até o eu te amo pra mim era uma ofensa, gente. Hoje eu rio e na hora eu olhei assim, não, tá de sacanagem comigo? Eu não sou assim. Às vezes a gente vive e vivencia certos Mas, momentos e não se poxa, dá conta, não percebe. E como enxergar? ele dizia assim, só assim, mas eu tenho que te mostrar de longe, tá? Porque se eu chegar perto... Vai vir uma explosão. Quem E nunca? era um afeto, era um carinho, era uma declaração de amor, caramba. E eu não conseguia receber. Sim, isso tá muito ligado à baixa autoestima, tá muito ligado à falta de autoconhecimento, tá muito ligado à falta de equilíbrio das emoções. Com certeza era um pouco antes ou um pouco depois de você ter entrado no fundo do poço ali, né. Foi antes. Então, tá vendo como, quando a gente Sinais sinais e que você não percebe. que não percebe. Nossa, veio uma chave enorme aqui agora, né. E às vezes estar nesse fundo do poço, às vezes a pessoa entra e não sabe nem o porquê, mas isso é falta do autoconhecimento. Isso é falta da gente se autoanalisar, se autoperceber e junto com isso já começa na baixa autoestima. E você entra nesse local de desequilíbrio, né. Como que a gente pode elevar essa autoestima, né, Ivete? Sair desse ciclo. Eu acho que assim, ó, antes de mais nada, é você olhar para você todos os dias. E assim, mesmo sem vontade, você é mulher. Eu duvido, mas assim, ó, que você não tenha um batom na sua casa. Umzinho que seja. Você pode não estar usando há muito tempo por N motivos que não vêm ao caso. Mas eu tenho certeza que você tem. E tenho certeza que não tem só um. Mais um, pelo menos, você tem. Vai, pega, passa. Passa, mas passa com vontade. Com amor, com carinho. E se olha. Lá no fundo do olho daquela pessoa. Começa com o que você tem, eu falo com o que você tem. Eu tenho certeza que não é só o batom que você tem. Eu lembro que quando a gente passou pela pandemia, né, desde 2020 ali, que a gente ficou uns 2 ou 3 anos, que a gente só andava de máscara. Gente, era muito estranho, porque você estava sempre tapada aqui, então chegou um momento em que eu comecei a valorizar o meu olho. Porque não fazia sentido, porque não adiantava, porque tu não conseguia passar nada. Eu passava. Olha, gente, eu passava, tá? Não, eu passava, mas daí assim, as minhas máscaras era tudo marcada. As minhas filhas diziam pra mim, pelo amor de Deus, mãe, pra quê? Olha que nojo essas tuas máscaras. Era tudo marcada, só que assim, ó, eu sempre digo assim, ó, o dia que vocês me vê sem batom nenhum, ou eu tô o dia todo na rua e não levei pra retocar, tá? Ou já liga um botãozinho, acredito não também. Tá aí uma coisa que é importante, tá? Quando você fala isso, sabe que quando eu consegui fazer essa minha virada de chave, foi o momento, porque assim, ó, eu sou uma pessoa extremamente expansiva. Eu gosto de falar, eu tô sempre me comunicando. Não é à toa que estamos aqui, né? Com certeza. Sempre me comunicando. E quando eu comecei a entrar no caminho de não conseguir, eu simplesmente eu não falava mais com ninguém. Eu deixava as amigas no vácuo, eu não conversava em casa com meu marido não entendia, porque que eu não conversava sobre nada, eu entrava em casa, eu saía de casa muda e voltava calada. E teve momentos que ele me perguntava assim, sou eu? Eu disse assim, não. Só que eu não conseguia identificar. Depois que eu percebi, o que eu fiz? Tá aí uma dica valiosa. Exatamente o que você falou agora. Tipo assim, se você me vê desse jeito, assim, 1 dia, 2 dias, liga o botãozinho de alerta.
E eu falei pro meu marido assim, ó, se tu começar a perceber que eu paro de falar, liga. Falei isso para várias amigas minhas, olha, se eu ficar assim, ó, tu me manda uma mensagem, eu não te respondo. 2 dias depois você me manda de novo, eu não respondo, eu ignoro. Liga o alerta porque alguma coisa está acontecendo. Tem algo de errado, E isso né? a gente só faz quando você te conhece. Sim. Quando Sim. você traz o autoconhecimento. A gente até fugiu um pouquinho do tema central, Deus sabe o que é para fazer. mas é importante trazer isso, porque às vezes a gente não percebe essas coisas. E as pessoas de fora começam a perceber. Sim, mas às vezes não tem essa atitude. Então, esse detalhe que você trouxe ali para suas amigas, se eu ficar, você me mandar mensagem, eu não responder, se você ficar outro dia e eu não responder, liga a antena. E esse ligar a antena é o quê? Epa, ela está precisando de ajuda. E eu tenho umas 2 que tenho, assim, que tenho contato até do meu esposo, e hoje, né, quando elas assim, a Ivete tá bem, tá tudo bem, porque ela não me respondeu a mensagem. Teve um período que eu fiquei sem celular, e aí elas chamaram ele. E daí tu começa a perceber assim, cara, eu tenho pessoas que se preocupam comigo de verdade. Que legal, né? Que legal. Eu quero trazer 2 insights aqui. Você me ajuda a lembrar? Um é da pessoa que foi esquecida e eu vou primeiro entrar nesse lado que a Ivete falou ali do esposo e tal. E eu sempre digo para o meu esposo, às vezes ele, quem nunca discutiu, brigou e coisa, levanta, atira a primeira pedra, como disse Jesus, e coisa, né? E o fato que eu digo para ele assim, ó, quando eu parar de falar, às vezes ele diz assim, pô, tá pegando no meu pé de novo? Aí eu disse para ele assim, olha, a partir do momento que eu parar de pegar no teu pé, liga tuas antenas, que a coisa foi por água abaixo. É porque eu parei de me importar de verdade. Sim. Então, isso é o quê? Se conhecer e deixar para o outro que está do teu lado, ele também saber. Ele também estar antenado aos sinais que a vida nos dá, aos sinais que nós damos ao outro. E isso, quer ou não queira, é maravilhoso. Isso traz já um ponto de elevação da nossa autoestima. Exatamente, não foge. É só porque veio um insight, mas isso não foge do tema central. Não foge. Que é falar da autoestima Sim. hoje, neste episódio, né? Que é porque quando você tá saindo deste caminho, a tua autoestima já foi por água abaixo há muito tempo. Muito tempo, né? E você, né, comentou sobre as tuas 2 amigas. Eu não sei se você chegou a ver, tá rolando na internet, né? Já faz muitos anos que aconteceu e agora esse caso reviveu. Uma mulher, ela morava sozinha em um apartamento. E o apartamento dela ficou ali fechado durante muitos anos. Até que um dia a polícia, juntamente com a prefeitura, porque não era mais pagado impostos, estava tudo atrasado, eles foram invadir aquele apartamento porque iam colocar a leilão, né? E chegando lá, quando eles abriram, eles se deram por conta que a mulher estava morta. Uau. Dentro do apartamento. E o mais assustador foi que ela estava desaparecida há 42 anos. Nossa Senhora. E o corpo dela estava intacto. Meu Deus. Eu não vi. Tá? Não eu vi. não vou saber dizer aqui para vocês agora onde é que é, se depois vocês quiserem saber, eu busco lá de novo a informação, aonde é que foi. Não vi também. Tá? Então eu digo assim, quem são as pessoas que estão ao redor? Você tem realmente alguém que importa de verdade com você? Ou você pode sumir e ninguém não está nem aí? Como que essa mulher vivia? Né? Quem era essa pessoa para estar 42 anos desaparecida? Aí eu vou trazer para você, qual é as pessoas que você se relaciona? Elas são pessoas que te elevam, que se preocupam? Ou você vive aí
no mundo só para dizer que tem alguém do seu lado e não é a pessoa certa. Talvez essa pessoa, teve muitas pessoas assim, no vídeo, aquela enxurrada de comentários, né? Pô, tá louco? Como assim? Que tipo de mulher é essa que ninguém se preocupa e tal? Será que ela não estava fazendo tipo uma transição, não de carreira, mas de amizades? Deixando algo para trás e recomeçando uma nova vida? É porque neste momento, assim, ó, são os julgamentos fúteis de novo, né? Sim, sim. Aonde que esse julgamento vai levar? Para um corpo ficar 42 anos intacto? Será que ela era uma pessoa tão má? Tem várias reflexões aí, né? É. Então, é o que eu quero trazer para vocês, não sei porquê, isso me veio forte aqui para vocês, fugiu totalmente do nosso script, isso fugiu tudo. Mas eu acho que nada é por acaso, com certeza alguém deve estar lá do outro lado. E às vezes, muitas vezes, você está sendo esquecida de você mesma. Você mesma não está se Não, valorizando, se lembrando, se fazendo ser lembrada. e se fazendo importante, né? Cuidando quando aí já. E aí eu não acho que tenha fugido de novo, Sim, né? Não acho que tenha fugido, porque se você não te escolhe todos os dias, se você não cuida de você todos os dias, corpo, mente e espírito. como que você quer que o outro lembre de você? Me veio mais um insight hoje, está vindo muitas metáforas aqui, falando de corpo, mente e espírito. Eu gosto de trazer como que você quer ser lembrado no último dia da sua vida. Não é o dia de vida, não. É o último dia que você vai estar corpo presente aqui, porque o espírito já foi lá em cima. O que as pessoas vão falar de você? Ou eu iria até mais longe. Como seria o seu dia se hoje fosse o seu último dia? Também. Porque a gente não sabe. A gente só sabe do momento presente. O único momento que existe, na verdade, é o momento presente. Porque o que passou, Passou, já passou. com certeza. O amanhã eu não sei. Mas o hoje eu posso viver. E eu vou escolher como eu vou viver ele. Eu posso escolher. Eu posso viver ele na lamúria, na lamentação, ou posso viver ele cuidando de mim, tentando trazer coisas boas, fazer coisas boas para mim e para o outro, para os meus, para quem, com quem eu convivo. E muitas vezes até para quem a gente nem conhece, porque às vezes a gente ajuda sem saber que está ajudando, assim como muitas vezes a gente é ajudado por pessoas que a gente nem nunca viu. E a gente aceitar essa ajuda, ser grato por essa ajuda. E se colocar, né? Que Deus me coloque no caminho para que eu possa ser luz, para que eu possa ser auxílio na vida de quem esteja precisando. E talvez você aí esteja nos ouvindo e a gente possa estar trazendo alguma mensagem importante Sendo essa luz, né? e virando a chave na tua vida. É bem isso mesmo, né? Então, eu vou trazer agora, Ivete, assim, ó, hábitos que a gente deve tomar todo dia para elevar a nossa autoestima. Como se fosse tópicos e chaves para estar trazendo. Eu acho que é muito importante a gente trazer, enfatizar, porque falar do que é a baixa estima, falar do que é a autoestima. Mas sem a gente trazer dicas práticas Como? e coisas O que como? são possíveis fazer, O simples. como simples, práticas simples e objetivas. Primeiro, escolher-se a si todos os dias. Como assim? Sim, é você ter um momento só seu. Esse momento ele precisa ter horário. Cada um escolhe o seu. Eu não consigo ter um horário 100% fixo, mas eu tenho o meu horário. Hoje pela manhã, por exemplo, foi às 5h30 da manhã. Ele tem que estar na tua agenda. Ele não é uma coisa que você
Se der tempo. E aí, esse se der tempo, a vida te engole. A autoestima, ele é constante e é um exercício diário. Não é um destino. Você precisa ter ela alinhada. O que você vai fazer durante essa hora que você vai escolher cuidar de você? Hoje, a minha hora foi o exercício físico. Foi cuidar do meu corpo. E elevar. Porque eu sei que essa máquina aqui, ela vai estar comigo durante todo o resto da minha vida. Eu não vou ganhar outra. Se eu não cuidar dela... Não vai poder trocar como troca de carro, né? Não tem jeito. Então, é escolher a si mesmo todos os dias. Tenha um horário na sua agenda. Cada um faça o seu horário. Mas não se esqueça. Quer falar o segundo? Praticar o auto-amor. O que é o auto-amor? Né? São você fazer coisas que te nutrem, que te fazem bem. Se ame como a pessoa que você mais ama na tua vida. Faça algo por você. Posso concluir? Eu gosto de trazer isso aqui. Como você cuida do seu filho? Como você cuida do seu esposo? Como você cuida dos seus amigos? Você se trata, se ama da mesma maneira? Só faça uma reflexão. Se não está precisando de algum ajuste aí. Nesse teu auto-amor, né? Nesse teu auto-amor, na sua autocompaixão, na sua autoestima que vai elevar. Então, só faça essa reflexão. Terceiro, enxergar o seu alto-valor. Acho que a gente já acabou colocando aqui junto, né? É reconhecer as suas qualidades, conquistas, potenciais, em vez de buscar a aprovação externa. Quantas e quantas vezes, se você não escuta um elogio, você se detona, você se frustra, você se angustia. E você já se elogiou hoje? Você já se olhou no espelho e se elogiou? Olhou assim, de verdade, lá no fundo da baga do olho. Se achou bonita, se elogiou? É desafiante, mas é transformador. E outra coisa prática no dia a dia, sabe, Beth? Eu gosto de trazer as coisas assim, ó, muito prática. É você. Você está falando. Eu me elogio, me autoelogio. Assim, ó, eu venho para um podcast. Eu enfrento os meus medos, as minhas inseguranças, os desafios de não dar certo, de chegar no horário. É normal, tu fica angustiada, tu entra na frustração. Mas aí, às vezes, tem aquela amiga que vem e te acolhe e te coloca no centro. E depois, você para no seu momento e se autoelogia. Por quê? Porque tu sai de um local de angústia, de frustração, num estalar de dedos, e tu reconstrói. Tu volta para o teu centro. E é isso, é você reconhecer isso, né, Cleide? Sim. Reconhecer que quando você vira essa chave, pô, parabéns, eu consegui. Te autoelogiar. Não esperar para o externo. Primeiro eu. Muitas pessoas vão dizer assim, bah, ninguém te elogia, tu tem que te elogiar mesmo. Mas isso é autocrítica, querida. Te elogia com orgulho. Tem orgulho dessa mulher, dessa mãe, dessa pessoa que você é. Elogie, não economize elogio. Economize crítica, isso sim, mas elogio não economize. Qual é o próximo aí? Ih, já nem sei mais. Dizer não sem culpa. Uau! Esse também é poderoso, né?
A gente já trouxe A algumas gente fez vezes. até um episódio de dizer não, né? Mas trazer aqui rápido algo assim sobre o dizer não, o quão ele é libertador, o quão você eleva a tua autoestima quando você aprende a dizer não sem culpa, a falar não, você se libertar. Você, toda vez que você diz não ao outro, você diz sim a você. Ai, que delícia, gente! Eu falo isso com muita prioridade, porque eu não sabia dizer não. Eu não sabia. Se fosse em outras épocas, hoje eu não teria vindo no podcast, porque meu pai ia passar lá em casa para pegar um óleo que ele precisava. Eu liguei, eu deixei recado no WhatsApp, ele não viu. O problema não é mais meu. Então, eu dei um sim para ele, mas não deixei de dizer o sim para mim. Mas é desafiador, porque a gente sempre fica nessa, porque se eu não fizer, a pessoa... Mas assim, a pessoa também tem que ter as responsabilidades dela. E nós não podemos ser o centro das outras pessoas, nós temos que ser o nosso centro. E isso faz a gente enxergar o nosso próprio valor. Exatamente. Quando nós aprendemos a dizer não, nós enxergamos o nosso próprio valor. E isso nos liberta. Isso faz a gente parar de se julgar, de se cobrar em excesso. Exercite o perdão e a compaixão de si mesma. Se perdoar pelos erros. Principalmente na maternidade, né? A gente nunca vai estar livre de cometer erros. A gente comete erros com os nossos filhos todos os dias. E o que acontece é que a gente tem que entender que faz parte e se perdoar por isso, porque quando você tá fazendo, você não tá querendo cometer erros. A gente sempre quer, como mãe, a gente quer o melhor para os nossos filhos. Só que o que acontece? O melhor para os nossos filhos não é somente protegê-los o tempo todo. Não é só passar a mão na cabeça. Às vezes a gente precisa deixar que algumas coisas aconteçam. Só que você ver o teu filho, às vezes, sentindo alguma coisa que você poderia ter evitado, ele se frustrando quando você poderia ter evitado, a gente olha como se fosse... A gente se sente culpada e a gente não se perdoa porque eu não deveria ter. Não, mas é para o crescimento dele e é muito importante. Sim. Trazendo esse lado do auto-perdão, Ivete, eu gostaria de trazer também o fato assim, nós também nos perdoarmos os nossos pais. Pelo fato que eles não tiveram conhecimento para nos trazer essa autoestima. E muitas vezes o que nós passamos hoje é pelo que aconteceu lá no nosso passado. Mas está tudo bem. E hoje, eu quero deixar uma pergunta. Você consegue elevar a autoestima do seu filho? Ensinar ao seu filho a ter uma autoestima? Ou acontecem as mesmas coisas que aconteciam lá no passado? E a gente repete. E a gente repete que o elogio era desse tamanho e a cobrança desse. Como anda isso dentro da sua casa? Até porque somos nós que vamos construir o futuro dos nossos filhos. Então, eu acho que cabe muito a gente cuidar da nossa autoestima, mas já cuidar da autoestima dos nossos filhos. Quando nós cuidamos da nossa, que se a nossa está ok, automaticamente nós vamos elevar a deles. Também. Por quê? Porque ele vai viver num ambiente mais saudável, sem autocobrança, vai aprender a dizer não, vai aprender a se amar, se valorizar. Nossa, Eu acho que a gente poderia ficar falando aqui um tempão, mas quando a gente começou esse episódio, eu pensei assim, será que nós vamos ter coisa para falar por meia hora? E a gente está aqui correndo para encerrar.
porque se tornou um papo tão gostoso. Então, queremos te agradecer por estar aqui com a gente em mais um episódio. Já manda para aquela mulher, para aquela mãe que precisa elevar a sua autoestima e fique conosco aqui com a gente, porque é sempre do nosso coração, da nossa família. Para a sua família. A última frase. Cultive o seu merecimento, dizendo diariamente: eu mereço amor, respeito e realização. Se ame e se valorize. Um beijo. Beijo.